pastor Nelson passou até a pregação que ele vai fazer sobre o tema maturidade, vai ser em 1 Coríntios 14, capítulo 14, versos de 1 a 19. Continuando, é a última? Acabou? Então, vamos ter uma igreja instruída na palavra do Senhor com relação à nossa maturidade cristã. Que Deus nos abençoe. Gente amada do Senhor, boa noite. É exatamente isso, desejo nosso, dos pregadores, né? Portanto, presbíteros, aspirantes, seminaristas, pastores. O nosso desejo é que quando nós terminamos uma série, e é claro, nós somos limitados, né? O tema maturidade cristã e a primeira carta de Paulo aos Coríntios levaria com certeza meses, não é? Meses. O meu ex-mestre, nas duas últimas igrejas que ele pastoreou, aquele pastor que talvez vocês não conheçam, o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele levou exatamente 1 ano em Goiânia e parece que 1 ano e meio no Recife, né, pregando primeiro aos Coríntios. Nenhum de nós aqui tem essa competência. Então, o nosso desejo foi, já que os nossos temas são mensais, e o objetivo é que você absorva o máximo do ensino, para quê? Para sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus, pratiquem a palavra. E o nosso tema maturidade, que evidentemente é a maturidade cristã, se encerra hoje. De manhã, o presbítero Francisco teve um trabalho hérculo para fazer, porque se você foi acompanhando a leitura de 1 Coríntios 5, falar, por exemplo, que não havia nem imoralidade tal no mundo como se encontrava dentro da igreja de Corinto, ouvir Paulo falar, tem que expulsar essa pessoa, ler o texto no final, quando diz, quase perto do fim do capítulo 5, os irmãos vão lembrar, Francisco mencionou, olha, não é nem para andar com essas pessoas, e não eram as do mundo, claro que do mundo não dá, mas pessoas crentes. A igreja de Corinto, amados, quando você estuda a primeira carta mesmo, a primeira sensação, a primeira emoção é de tristeza. Como pode, na igreja primitiva, tão perto da obra gloriosa do Senhor Jesus, nos primórdios, vendo apóstolos, e não qualquer apóstolo, o apóstolo Paulo, aliás, a implantação da igreja primitiva acontecer, como pode uma igreja como a igreja de Corinto sofrer tanto divisões, partidarismos, falta de amor? E agora, capítulo 14, a nossa última mensagem, é outra tarefa difícil, que só o Espírito Santo para nos iluminar. Eu peço que você deixe aberto, e nós vamos orar antes mesmo de ler o texto sagrado, porque nós precisamos compreender que a igreja de Corinto, lá, mesmo com todas as bênçãos, mesmo com os privilégios, eles cometeram um erro, seguiram seu coração, e portanto deixaram entrar o mundanismo, e se orgulhavam de uma espiritualidade não muito verdadeira. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor. Senhor, agora, depois de te adorar, quando nós reconhecemos o teu reinado, o teu poder, relembramos que tu estás no trono, reinando soberanamente. Depois de clamar a ti e adorá-lo, e interceder, e dizer que queremos sempre o Salvador, teu Filho conosco, nós agora queremos solicitar que o Senhor nos ensine. Mas, Pai, novamente, nessa oportunidade preciosa, porque esse domingo tem sido muito abençoador, acalentador, até para aqueles que estão em lutas e sofrimentos. Foi muito bom de manhã
Foi muito bom o almoço comunitário, estarmos juntos com os irmãos, em algo tão precioso, a refeição, ver a tua bondade e o sustento que o Senhor tem dado a nós todos, podemos compartilhar. Foi um domingo, está sendo um domingo especial. E agora a gente não quer apenas ouvir, Senhor, a gente ouve tanto a tua palavra, tanto, 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 aqui na igreja, com certeza no nosso lar, mas queremos te pedir uma coisa. Nós não cantamos, Senhor, juntos, que queremos um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. É muito forte falar isso ao Senhor e pedir isso ao Senhor. É muito forte pedir isso e não obedecer a isso. Então molda nossa mente com a tua palavra hoje. Faz-nos cativos, reféns da tua voz somente. E faz-nos praticar o que vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 14. Eu já falei rapidamente das grandes dificuldades de sempre. A gente não precisa repetir, eu fiquei assistindo novamente os nossos presbíteros pregando, eu mesmo, hoje de manhã. Todo o nosso o contexto da primeira carta já foi repetido muitas vezes, já sabemos, era uma igreja problemática. Esse é o lado ruim. Mas o lado positivo do que, por que Deus ordenou a vivência da igreja assim, e o registro dela, e usar a instrumentalidade do apóstolo Paulo para ser o pastor, fundador, etc., daquela igreja, o propósito é para nós aprendermos o lado positivo. Não há igreja complicada, não há crentes dificultosos, não há povo que se diz povo do Senhor, mas que pode, lamentavelmente, tristemente, caminhar errado, que o Senhor não tenha o poder de tratar e mudar, mudanças permanentes. E como nós temos certeza, se a primeira carta aos Coríntios é terrível nos problemas daqueles irmãos, a certeza são as soluções da vontade de Deus expressas nessa carta. E não é diferente em 1 Coríntios capítulo 14. Praticamente o final da carta, o capítulo 16 é o último. Pontuamos alguns textos importantes, porções dessa carta, e todas elas apontavam para a necessidade de que, se aprendermos a maturidade, ou não vamos repetir aqueles erros, ou estaremos preparados para não cair naqueles mesmos pecados. Então, eu peço que, não apenas no final dessa série, como que nunca mais vamos ouvir falar de maturidade cristã, não, eu peço que o entusiasmo, o desejo, a perseverança sua, minha, continuem à luz da Escritura para nós procurarmos mais maturidade, e não apenas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas em toda a Bíblia. Antes de eu ler o texto, existe uma coisa muito interessante. Parece que nós crentes, como os irmãos de Corinto, podemos ter a capacidade de transformar bênçãos de Deus em problemas, ou, para usar o termo bíblico, maldição. Podemos pegar bênçãos e transformar em maldição. Na história da igreja, na história bíblica, aliás, você vê isso. Você vê um Abraão chamado, que tinha tudo para poder continuar confiando, e ele transformou aquela bênção do que seria a confiança daquele Deus que diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te darei, eu vou te mostrar, para ti e para o teu descendente. E ele pegou aquela promessa muitas vezes e ficou com medo e lamentou e mentiu. Você pega Sansão, que deveria ser demonstrado como juiz em sua época, muito tempo depois de Abraão, é claro. Ele deveria demonstrar com o seu voto de nazireu, ele mesmo, seu cabelo comprido, a sua postura como juiz que deveria ser, ele deveria ser um sermão ambulante para Israel, de como Israel deveria ser santo, isto é, separado para o Senhor. E Sansão pegou aquela bênção de ter a sua força sobre-humana,
debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, e ele brincou com santidade quando corria atrás do sexo oposto loucamente. E você pode pegar Davi, e você pode pegar a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, pegou os dons, não talentos nem aptidões que o Senhor Deus, por graça comum, dá a todas as pessoas. Os dons, e principalmente dons especiais, ou chamados dons de sinais, línguas, cura ou milagre e profecia. Apesar de que, mesmo em Atos dos Apóstolos, o único registro no Novo Testamento de um profeta semelhante ao Antigo Testamento, que recebeu diretamente do Senhor uma profecia, foi Ágapo. E depois a ideia profética no Novo Testamento é aquilo que a gente vai ver aqui, Paulo repetindo, proclamação dos ensinos do Senhor. Mas conseguiram isso, pegar dons poderosos, que o Senhor ali foi benevolente em dar aos crentes primitivos, para marcar ali a chegada da igreja do Senhor. E aquela bênção, eles conseguiram também transformar num problema, para não chamar a palavra que eu estou usando de maldição. Veja comigo os primeiros 5 versos do capítulo 14 da primeira carta. E eu quero que com muito temor e tremor, como já rogamos a iluminação do Espírito de Deus, você possa ler comigo ou prestar atenção à leitura desse texto. Eu vou até o verso 19, mas os 5 primeiros versos, Paulo, iluminado por Deus, diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala com outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Os 5 primeiros versos dão o tom do restante daquilo que nós vamos ver, do capítulo todo, na verdade. E é exatamente esses 2 dons de sinais que viraram um problema para aquela igreja. Como pode? Coisas que deveriam edificar, unir. Já repeti a palavra, né? Já falei a palavra. O texto do verso 5 colocou: edificação. Estava causando divisão. Irmãos, o povo de Corinto, com alguns dons de sinais especiais, alguns se diziam melhores do que os outros, aliás, aqueles mesmos grupos, os fortes contra os fracos, aqueles de Paulo, ou de Cefas, ou os de Jesus, lembre-se, os espirituais de Corinto. Tudo era usado para dividir aquela igreja, e como de manhã fomos relembrados, pecados terríveis estavam lá. Como pode? Como pode? E agora Paulo tem que tratar a desordem que havia no culto na igreja de Corinto. Ele tem que tratar sobre os dons espirituais. Aliás, em todo o Novo Testamento, apenas a igreja de Corinto é registrado aqui que deu problemas por causa desses dons. Provavelmente haviam eles também em outras igrejas do período apostólico, mas você não tem registro
de luta, dificuldade, desencontro, mas aqui em Corinto sim. Então Paulo vai ter que tratar sobre os dons espirituais, principalmente esses de sinais que eram evidentes naquela igreja, evidentes como que até buscados de maneira predileta. Que dom que você vai querer? Eu quero falar em outra língua. Eu quero aquilo que as pessoas vão olhar para mim e vão entender, esse é espiritual. Mas e aquele que não recebeu esse dom? Era imediato o entendimento. Eu acho que aquele não é tão espiritual. Ah, mas o outro pode curar. Paulo não está falando de cura aqui, exatamente aqui no 14, ele vai falar isso no 12. Mas a busca deles não era assim, eu quero edificar a igreja. A busca era, eu quero ser melhor que o outro. É possível crentes, dentro de uma mesma igreja, buscarem com seus dons, ou mesmo talentos, eu vou ampliar um pouco, quererem sobressair sobre os outros, e quebrarem a comunhão, e jogarem fora o amor? É possível isso? Terrivelmente sim, a primeira carta está dizendo isso aqui. Mas vamos nos concentrar nesse tema. Por que Paulo tem que tratar disso? Ele faz isso porque lá na igreja esses problemas estavam se multiplicando. Ele começa a tratar no capítulo 12 e vai até o final do capítulo 14, só falando dos dons espirituais. Eu gostaria que você passasse os olhos em alguns textos só para entender o contexto bem brevemente. Quando existe uma parte de 1 Coríntios 12, onde ele fala de 27 a 31, onde ele diz, 1 Coríntios 12, 27 a 31, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E por que Paulo termina assim o capítulo 12? O que é que ele queria colocar? O uso correto dos dons vai unir e vai edificar a igreja. É nesse ponto que o capítulo 12 se resume, é nessa questão. Vá para o 13, o 13 é muito conhecido, não é? Ah, casamentos que não usam 1 Coríntios 13, parece que não são casamentos. Agora os noivos do passado, ou do presente ou do futuro, vão ficar tristes comigo. 1 Coríntios 13 não é para você usar para casamento, tá bom? Porque o que Paulo está dizendo, eu vou separar um pequeno trecho. Verso 4 a 8 de 13 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por que Paulo escreveu 1 Coríntios 13? Porque o amor é o mais importante dos dons para o fortalecimento e unidade da igreja. Qualquer dom não acompanhado do dom do amor não serve para nada. Porque o amor não vai passar. O que você vai viver na plenitude da eternidade? A completude do amor entre o povo do Senhor lá e principalmente para com Deus. E aí você chega em 1 Coríntios 14. Qual é a primeira parte do verso 1? 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Antes de vermos o real assunto, você está prestando atenção? 12, 13.
no 14, fazendo esse gancho com o final do capítulo 13, o amor deve ser o dom que conduz à busca dos demais dons. Eu amo a Cristo, eu amo os servos de Cristo e eu quero receber dotações para servir a Cristo através de servir amando com o meu dom os meus irmãos. Isso é a igreja de Cristo. Qualquer coisa diferente disso é, ou melhor, não é igreja de Cristo. Simples assim, tristemente simples assim. Então, de novo, o amor é que deve ser o dom que conduz à busca dos outros dons? Sim. Então não é a autoexaltação minha? Não. Não é para dividir a igreja? Está aí Corinto para não nos deixar mentir? Não, também não. Não é para dar ensejo a uma falsa espiritualidade? Muito menos. É por isso que essa parte é desesperadora e incrível, amados. Hoje, século 21, irmãos e irmãs de várias igrejas estão sofrendo semelhante à igreja de Corinto. E muitas vezes nós aqui talvez não temos ninguém falando em línguas, mas parece que pode acontecer conosco, de uso dos dons servir para dividir e não para juntar, servir para criticar e não para ter compaixão, servir para simplesmente dizer: você é inferior espiritualmente, e não, eu recebi dotações para servir você. Deem uma olhada nesse contexto agora, o assunto pontual do ensino dos dons que Paulo está querendo trazer a eles e a nós. Esse ensino que ele vai passar agora, questionar o dom de línguas e o dom de profecia, mostra que o amor é o mais importante dos dons. A ponto, meus amados, de que você pode ter esses dons mais extraordinários, ou como eu gosto de intitular, dons de sinais, na medida mais elevada que você puder. Contudo, se o amor não estiver atrelado e demonstrado no uso desses dons, não valerá absolutamente nada. O amor trata todos os problemas da igreja, meus queridos, porque o amor não exalta, como vimos, o amor não se ressente do mal, o amor busca o bem dos outros, o amor não se envaidece e, por último, o amor permanece para sempre. Enquanto que os dons espirituais, eles fazem parte da realidade da igreja aqui militante, da igreja aqui desse mundo. Na eternidade os dons não serão mais necessários, mas o amor, como eu já disse, continuará para sempre. A igreja deveria focar naquilo que é mais importante. Busque o amor. Você tem claramente esse dom? Porque uma igreja cheia de amor é uma igreja que tem o que é mais importante, mais necessário do que uma igreja cheia de dons extraordinários. Essa é a questão. E é dentro disso que o texto de Paulo, no capítulo 14, nos traz o ensino. Ele vai fazer essa diferenciação, esse contraste entre o dom de profecia e o dom de línguas. Dons que mais apareciam mesmo naqueles cultos lá da igreja de Corinto. Realmente, direto. E nós podemos fazer um paralelo com o que vemos hoje. Nós temos membros aqui em nossa igreja que vieram desse contexto e vão com certeza lembrar, era isso mesmo. Pessoas falando em línguas, nenhuma interpretação na maioria das vezes, ou todas as vezes. Alguns falando, eu tenho uma profecia, e sempre uma revelação de algo particular para fulano ou beltrano. Eu lembrei de situações em que pessoas ouviram essas profecias ou essas manifestações e acreditaram no que foi falado. Existe aquele canal do reverendo Nicodemos, Perguntar Não Ofende, e há um tempo atrás alguém perguntou assim, foi uma moça,
pastor, alguém na minha igreja deu uma profecia para mim, dizendo que eu ia casar com um homem da igreja, mas aquele homem estava casado. O que eu faço, pastor? A moça estava perguntando sinceramente. O reverendo Nicodemos disse, querido, eu estou aqui constrangido, mas eu acho que você precisa ver a Escritura. O reverendo Nicodemos é muito amoroso com essas questões dos dons. A Igreja Presbiteriana do Brasil oficialmente é uma cessacionista, isto é, ela entende que os dons de sinais, principalmente línguas, essa profecia de contar coisas particulares da vida de alguém, isso se encerrou na implantação da igreja primitiva. O incrível, e a gente precisa ser bíblico, não denominacional, Paulo não está dizendo aqui que essas línguas eram falsas ou erradas. Discordo do meu grande modelo pastoral, reverendo John MacArthur, que disse, não, isso aqui não era verdade, o que estava acontecendo lá era uma mentira, por isso que Paulo desceu a lenha neles. Não, em nenhum lugar, não apenas no capítulo 14, em toda a carta, você vê Paulo dizendo essas línguas eram falsas, as línguas eram verdadeiras. Sim, o problema é que aquela igreja estava usando da maneira errada. E o pior disso, não estava buscando aquilo que era importante. E por isso ele para aqui, digamos assim, no tratamento dos dons, na questão de buscar ordem e decência no culto, que é assim que ele quase termina o capítulo 14, 1 Coríntios 14, 40, fazei tudo com ordem e decência. Tem presbiteriano que acha que esse é o nosso versículo. E o resto não é para nós. Não, tudo é para nós. Então sim, aqueles dons de línguas eram verdadeiros. Então, não querendo ser denominacional e mais do que nunca ser bíblico, amados, mesmo que o Senhor conceda dons de línguas hoje, Ele é soberano, precisa estar de acordo com a Escritura. E é isso que a gente está fazendo aqui. Acompanha comigo. Os crentes daquela igreja, eles buscavam com muita avidez esses dons. Você percebe, se você ler depois do capítulo 12, 13 inteiro e o 14 inteiro, você percebe que eram os dons de sinais que atraíam aqueles irmãos. Então é óbvio que está lá o coração orgulhoso querendo se exaltar com aquilo. Mas diz para mim, se de repente tem uma irmãzinha ou irmãozinho aqui na Unido do Suzano, que quando essa pessoa ora e põe a mão, cura. Para onde tu vai pedir oração? Não é mais para mim. Se você encontrar alguém que de repente faz uma profecia e fala coisas da sua vida, independente se aquilo é verdade ou não, você vai ficar inclinado a querer ouvir de novo. Existem denominações inteiras no nosso país que dizem, não estude a Bíblia, isso não é para ser feito, deixa que a pessoa que vai pregar aqui vai falar a verdade. E pessoas hoje, século 21, no nosso país, Brasil, laico, pessoas estão escravizadas com isso. Mas você está vendo, a gente só leu os 5 primeiros versos. O objetivo de Paulo é dizer, nós precisamos buscar o dom que edifica a igreja. Os crentes daquela igreja queriam aquilo. Estava gerando confusão. Durante os cultos, muitos profetas se levantavam lá em Corinto, ao mesmo tempo, dizendo que tinham uma palavra da parte do Senhor. Quando você lê de novo o capítulo 12, alguns daqueles profetas chamaram até Jesus de anátema. Está lá, dá uma lida. E aí apareciam muitas pessoas falando também em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. E aí que ninguém entendia nada. Foi isso que produziu em Corinto um culto infrutífero. O povo não crescia na fé, o povo não se aprofundava na palavra, não havia edificação. Mas eles, amados, eles se achavam, como eu falei agora há pouco, espirituais, se achavam maduros na fé, porém a busca egoísta daqueles dons, sem amor, fazia com que ninguém fosse edificado.
E, portanto, a busca e o uso errado dos dons estava sendo, infelizmente, o grande problema da igreja de Corinto. Totalmente oposto do que deveria acontecer. Quer ver só? Em Efésios capítulo 4, uma carta que foi escrita 5 ou 6 anos depois de 1 aos Coríntios, carta também da pena do apóstolo Paulo, Paulo reafirma lá, Efésios 4:12, olha só, os dons são para o quê? As capacidades vindas de Deus, as dotações são para o quê? Com vistas ou objetivando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual é a parte final? Para... Você tem um dom? Tenho. Então tem que edificar o corpo de Cristo. Senão, ou não é dom, ou não está sendo da forma correta. Você tem um dom? Tenho. Tem que edificar. Não prejudicar, não dividir. Leia 1 Coríntios. Qual era o grande problema então? É que infelizmente, não apenas lá, mas ainda hoje, o uso e a busca desses dons, em especial línguas e profecia, não como o Novo Testamento ensina. Aquela profecia tipo, eis que te digo, foi dado a mim, vem cá que eu vou te falar algo, eu preciso te entregar isso. Essa semana eu ouvi muito. Pessoas falando, olha, sabe como minha vida foi conduzida? Eu ouvi pessoas chegarem para mim, olha, é isso que vai acontecer com você. E a pessoa em nenhum momento, eu sou um pastor ruim, vocês precisam orar por mim. Eu cheguei para a pessoa, e aí, você foi procurar na Bíblia? Aí a pessoa olhou, não, pastor, porque a pessoa me disse. Existe gente assim, preso nisso. E olha que igreja recebe tanto conhecimento e a exaustão ouve, vai ler Bíblia, vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Conhece uma denominação assim? Pois é a tua. E há pessoas que nós precisamos amar e mostrar a palavra que estão presas. Será que alguém vai ter uma palavra para mim? Se eu não for fiel à Escritura, você rejeita a minha mensagem, mas você fica com a Escritura. Amém. Mas, tanto lá como hoje, isso tem gerado quebra de comunhão entre irmãos, tem gerado espécie de castas de espiritualidade que divide e não une a igreja. Não foi para isso que Jesus fez e deu os dons. E parece que poucos querem se debruçar aonde? O analfabetismo bíblico continua em vigor no século 21. Entendem o desespero da área de ensino da nossa igreja? Entende o desespero e a preocupação de pregadores, de professores e professores de escola dominical, da liderança como um todo, em relação a gente dizer, somos uma igreja bíblica? O que isso quer dizer no nosso atual tempo? Nós ficamos com a Escritura ou nós ficamos com aquilo que agrada a nossos ouvidos? Muito bem, parece que eu disse, poucos querem ir à Escritura para aprender a verdade a fim de buscar a finalidade correta. Qual é a finalidade correta dos dons? Edificar o corpo de Cristo. Você sabe que esse é o centro desse texto? Nós lemos 19 versos do capítulo, aliás, eu quero ir com vocês em 19 versos do capítulo 14. 11 deles, Paulo fala de edificar a igreja. 11 é um número bem considerável em relação ao total, aonde eu quero ir. A primeira parte, o verso 19. Trechos que lemos, que podemos ler e ver a seguinte repetição. Olha o verso de número 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que porque ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios. Entender. Verso 4, leia o verso 4, por favor. Edifica a igreja. Verso 5, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar.
para que a igreja receba edificação. Verso 6, a mesma coisa. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou doutrina? Você está vendo o que vai aproveitar, o que será edificante? E aí você continua no verso 9, no verso 11, no verso 12, no verso 14, no verso 16, no verso 17. Olha o verso 19, o último da minha perícope. O que diz o 19? Leiam por gentileza. Você percebeu? Está aqui. E é Paulo. Agora, para você ver que línguas são reais, ou pelo menos eram ali, no verso 18 ele diz, eu dou graças a Deus porque eu, Paulo, falo em outras línguas mais do que todos vocês. O Paulo, grande Paulo, falava em língua. Mas ele conclui o ensino dizendo, não vai valer a pena falar 10.000 palavras em outra língua, se com 5 palavras inteligíveis eu conseguir instruir os irmãos. Todos esses versos que eu rapidamente destaquei mostram a necessidade de edificar a igreja. O assunto é esse. O problema dos queridos eram esses 2 dons. E é dentro dessa ênfase que está a colocação mais clara sobre qual dom deveria ser buscado, juntamente com o amor, para promover a edificação dos crentes. De novo, verso 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Você percebe? Paulo não está ironizando, ele não está dizendo que o dom de línguas é falso ou mentiroso lá em Corinto. Ele está falando, é verdade, eu queria mesmo. Muito mais do que isso, portanto, mais importante, mais necessário, mais transformador, porém, que profetizasseis. Por quê? Veja de novo, na minha Bíblia eu coloquei até em parênteses, em colchetes aqui, pois quem profetiza é o quê? Superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Biblicamente, alguém diz, eu tenho dom de línguas. Eu conheci um presbítero de igreja presbiteriana que dizia, eu tenho dom de línguas. Falei, legal, irmão, tu interpreta? Não. E na verdade eu descobri que o dom de línguas desse querido era o dom de língua em cima dos outros. E ele saiu da igreja presbiteriana. Primeiro ele saiu daquela igreja onde ele era presbítero, foi para uma outra igreja que o acolheu amorosamente, mas aquele pastor amoroso descobriu que aquele irmão, no seu dom de línguas, ele dava de língua mesmo. E ele hoje, com sua família inteira, está fora. Não pode. Deus deu um dom, é para edificar e não dividir. Você tem o dom? Vamos supor que você tem aí. Ótimo, você tem que interpretar. Não, eu não interpreto. Ah, é? Então, por favor, seja bíblico. Seja bíblico, pastor? Seja bíblico. Está vendo 1 Coríntios 14? Se a sua Bíblia é igual à minha, vira de página. Vai para o verso 27 e 28. Do capítulo 14, não precisa sair do capítulo. Verso 27 e 28 diz assim, 1 Coríntios 14, é o mesmo assunto. Eu que não vou chegar até lá, porque não dá. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isto sucessivamente. Olha, a boa ordem de culto. E haja o quê? Muito bem, verso 28. Mas não havendo intérprete, fique o quê? E depois vem falar mal da igreja presbiteriana. A gente só lê Bíblia, irmão. Irmã. A igreja presbiteriana não tem o Espírito Santo de Deus. Para trás de mim, Satanás. Aqui tem o Espírito, sabe por quê? Porque tem crente convertido. E só há conversão quando o Espírito Santo vem e habita em você. Aleluia! Nós somos espirituais, sim. Só que o nosso problema
é que a gente fica na Bíblia. Eu nunca contei isso para essa igreja. Chegou o dia. E a desculpa não é porque eu estava no início da minha fé. Já tinham passado aí uns bons anos de convertido, aguinha na cabeça, professo. E eu quis ser mais espiritual. E eu ouvi que ser mais espiritual era falar em línguas. E eu, tão certo como vive o Senhor, eu fui procurar falar em outras línguas. Não, falar a língua dos anjos, não inglês, espanhol, holandês, não. E eu procurei do jeito que falaram para mim. Houve uma época, no meio dos evangélicos, década de 80 e 90, que a gente conseguia conversar com todos os evangélicos, era muito bom. Então tinha um grupo de jovens da presbiteriana que reunia com um grupo de jovens da batista, que reunia com um grupo de jovens do povo da Assembleia de Deus, que reunia com um grupo de jovens de um monte de igreja, e a gente só queria louvar a Deus, e parece que a nossa igreja era pouco para nós, e eu estava junto com esse pessoal. Foi um período maravilhoso, de firmeza de fé, de quebrantamento. Foi muito bom estar com outras pessoas, quando ninguém ficava brigando, tu é arminiano, tu é calvinista, tu é o raio do quê? Não, a gente queria a Bíblia. E é claro que a gente não sabia muita coisa, mas a gente queria a Bíblia. Ah, que saudade, eu queria que os jovens hoje, todos os crentes, tivessem esse desejo, eu só quero a Bíblia. E me falaram que para eu ser mais santo, mais espiritual, eu precisava de uma tal de segunda bênção. E a segunda bênção era marcado com falar em línguas. E eu fui procurar. Eu lembro que eu passei 2 madrugadas clamando por isso. E Deus não deu. E eu me senti um crente tão inferior, mais do que eu já era. Veja que eu não estou discutindo se eu sou cessacionista, os dons ficaram só no período apostólico, ou eu sou continuista, os dons de sinais como línguas continuam hoje. Não importa isso. Importa o que a Bíblia diz. E a Bíblia está falando aqui que o povo de Corinto usou tão errado, que prejudicou a igreja. E eles não tinham que procurar línguas, eles tinham que procurar profecias. Uma moça que nós tínhamos uma grande amizade, recebeu nesse grupo, na época, eu já estava iniciando o meu namoro com a minha esposa, Cristiane. Ela recebeu, essa moça, grande amiga, uma profecia na igreja dela, junto com o dom de línguas. E aí alguém falou, então ela achou que era interpretação. Te preparo alguém que eu chamarei para o ministério, e ele usa óculos. Eu sei que a vontade é de rir, né? No dia que eu entreguei o convite, ela foi uma das primeiras que a gente convidou para o casamento, ela não quis receber. E eu soube que 15 dias depois ela casou com o primeiro rapaz que encontrou, graças a Deus, na igreja dela. E depois a mãe dela contou. A fulana recebeu essa fala de uma irmã. Uma irmã gostava muito dela. E ela entendeu que era você, Nelson. E a mãe ficou assim, eu não sei explicar isso. Eu conheço várias histórias de tristezas e de pessoas guiadas por coisas assim. E não é para você, presbiteriano, achar, que coisa. Você precisa orar por esse povo. Você que recebeu isso, você que não andou nunca nessas igrejas que existem, porque Jesus falou de falsos mestres, falsos profetas e, por consequência, falsas igrejas, sim. E se a nossa sair dos trilhos da palavra, se tornará uma falsa igreja também. E não independente do Carlos Cooper revirar no túmulo ou o Simonton aparecer de novo. É sério. Sem Bíblia, sem igreja. A denominação pode ter uma história igual a nossa. Eu amo ser presbiteriano, mas eu amo mais ficar com a palavra. E ficar com a palavra tem um
preço. E o preço é: amado, eu tenho que discordar de ti para concordar com a Escritura. Por favor, amado, volte os olhos junto comigo para a Escritura. Por isso que eu já afirmei alguns princípios, eu já mencionei aqui sem falar detalhadamente, de que as línguas faladas aqui em Corinto eram línguas verdadeiras. O dom de línguas ocorria regularmente durante esse período que chamamos período apostólico. Haviam em outras igrejas primitivas também, só que o fato de todo o Novo Testamento só registrar aqui em Corinto isso, é exatamente porque só lá deu problema, e o problema era que esse dom estava sendo usado de forma errada, e hoje isso continua, e é triste, e nós precisamos ajudar a você, que ainda quer uma outra espiritualidade. A gente precisa falar a verdade. Quantos irmãos já saíram da nossa igreja atrás de eu quero mais espiritualidade? Aqui é muito seco. Aqui, eu gosto de conversar com alguns irmãos que teimosamente, eles continuam na classe de catecúmenos, dizem: não, eu quero ser dessa igreja. Menino, lembra o culto que você veio? Aquele culto incrível e tal. Aí você chega aqui, eu pergunto para todo mundo, pode perguntar. Cadê? Eu não vou falar nome aqui não, mas eu já perguntei. Diz para mim, quando você chega aqui, qual a primeira diferença? Ai, pastor, a primeira diferença é o culto. Eu falei: por quê? Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir dele. É silencioso. Não tem o quê, menino? Explica para mim. Pastor, o senhor sabe, não tem qualquer outra coisa importante senão o Senhor. É irritantemente centralizado em Deus. Não há mais nada, nem ninguém aparecendo, senão o Senhor. Aí, pastor, o senhor está zoando, né? Mas é isso mesmo. Eu queria que vocês, meus queridos presbiterianos de carreira, presbiterianos de raiz, vocês convivessem um mês em igrejas assim, onde você está seco para que do púlpito saia a palavra e não sai nada, porque se saísse, esses amados irmãos que hoje estão aqui, continuariam lá. Mas aí eles vêm justamente para cá, e olha que a gente já tem dificuldades e limitações. E existem várias pessoas assim. E o que você faz? Você, irmão amado, membro desta querida igreja, que recebeu Bíblia durante décadas, você precisa amar esse povo. A gente continua evangelizando ou mostrando a palavra. Eles foram salvos, sim, louvado o nome do Senhor, que existem várias igrejas onde Deus salva, independente da teologia, Ele salva, Ele é Senhor. Aliás, a salvação pertence ao Senhor. Não é a certeza teológica que determina isso, ainda bem. Mas o Senhor não deixa o seu povo sem palavra. Você entende a grande responsabilidade? Entende por que agora Paulo gasta tanto tempo aqui falando disso? A prioridade no culto deveria ser o dom de profecia. É isso que os 5 primeiros versos que nós lemos do capítulo 14, Paulo nos diz. Por que essa prioridade? O verso 2 nós lemos, apenas coloque os seus olhos. Paulo está dizendo no verso 2, por que a prioridade da profecia? Porque quem fala em línguas fala para Deus, mas quem profetiza fala aos homens, e no culto o que interessa é a edificação da igreja. O entendimento bíblico do culto, e amados, é tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O entendimento bíblico é que o culto tem que ser para a edificação da igreja. Glorificar a Deus, sendo edificados na sua vontade. Edificar é crescer, aprender mais profundamente, corrigir os nossos erros, viver realmente a vida cristã, tendo Deus exclusivamente no centro disso. E exatamente para que sejamos edificados,
Nós precisamos entender. Para você ser edificado, você tem que compreender Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, entender o que é a Bíblia, entender o que o Evangelho aponta, que você é um pecador, que somente a obra de Cristo pode te transformar. Você precisa da graça, compreender isso. É por isso que a edificação tem que ser através de uma mente pensante. Você precisa pensar, você precisa usar um pouco dos seus neurônios, isso mesmo. Por isso que estudar Bíblia é muito, muito importante para a fé. Um crente só é um crente quando ele ama a palavra, conhece a palavra. Foi maravilhoso. Zé Antônio pega o Salmo lá 99, destaca o verso 5 e diz que nós devemos estar no escabelo dos pés do Senhor. E todo mundo, talvez você tenha esse texto de cor, e fale escabelo para lá, escabelo para cá, mas a sabedoria veio mais uma vez sobre Zé Antônio, que estudou a palavra e disse, sabe o que é escabelo? É aquele banquinho. Ele acertou, e eu estava ali atrás vibrando. Eu falei, meu Deus, o que ele vai falar agora? Não, ele estudou, porque crente estuda. O Espírito Santo manda a gente crescer na graça e no... Isso é lindo, irmãos. Não ser um mané na fé, um jegue sem Bíblia. Não, é maravilhoso saber que o Espírito Santo ilumina, e você sabe, aquele banquinho que ficava realmente o escravo, para apoiar, eu pensei que ele ia completar, o dono, o senhor, o rei, o imperador, não importa, colocava os pés em cima, nas costas daquele menino, entendeu? É para nós estarmos assim, diante do Senhor, é maravilhoso. E por quê? Esse conhecimento faz com que eu entenda, eu dependo de Deus. Volte para cá, é a mesma coisa. O culto tem que ser edificante, para isso precisa ser inteligível. Qual é o problema? A instrução é importante. É por isso que Paulo diz que a profecia é superior às línguas na igreja, porque quem fala em línguas não é entendido por ninguém. Não é. Se não tiver interpretação, ninguém entende nada. Aquela pessoa pode até estar sendo edificada, mas é só ela. Mas a igreja não é só ela. Tem outras pessoas, olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Tem pessoas. Você veio aqui porque você precisa de edificação. Você precisa que Deus diga o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu viva. Quem fala em línguas está falando somente a Deus, mas quem profetiza está falando em uma língua inteligível para as pessoas. Resultado, toda a igreja é edificada. As línguas só vão edificar, eu estou sendo bíblico, se houver interpretação. Caso contrário, não vai ter edificação nenhuma na igreja. É por isso, verso de número 3, as línguas são superiores. Dá uma olhada com seus olhos no verso 3. Aqui tem uma coisa importante. O que profetiza fala para as pessoas, e ele está falando no idioma que todos entendem. E aí Paulo vai usar 3 palavras para explicar a superioridade do dom de profecias. Esse texto é maravilhoso, porque diz para nós o que era profecia no Novo Testamento. Presta atenção. Vocês querem ler o texto? Verso 3. Leia, por favor. O que profetiza fala às pessoas, edificando essas pessoas, exortando essas pessoas, consolando essas pessoas. O que é isso num culto? O que é que exorta, ou melhor, na ordem, edifica, exorta e consola? O quê? O que faz isso no culto? O louvor? Não. O que faz isso no culto? A oração? Não. A oração é você falando com Deus. O que faz isso no culto? Pregação. Eu não sei como é que a gente vai fazer o teste em agosto de um culto de 1h15. A gente está queimando as pestanas, os pastores, de que tipo de liturgia vai ser. Mas o centro é aquilo que tem que edificar, exortar e consolar.
Isso, no Novo Testamento, sempre foi o dom de profecia, o ensino da palavra. O que a profecia nas Escrituras do Novo Testamento produzia? Produzia edificação, exortação e consolo. O profeta edifica, ele exorta, ele consola, e isso somente acontece dessa forma, através de ensino bíblico. Aí você fica chateado comigo. Pastor Nelson é chato, o senhor chega para nós, você está lendo Bíblia todo dia? Você busca a devocional, você tem vontade, você tem sede. Aí você, não dá, mas tu trabalha todo dia, come no mínimo 2 refeições, estou tirando uma para você emagrecer. Você faz coisas que são importantes todo dia, gente. Eu não estou falando para você parar de trabalhar, nem parar de comer, eu estou falando para você ler Bíblia todo dia. Tudo que é importante para você, você faz com esmero, com dedicação, porque é importante. Aonde está na tua lista a importância de aprender com a palavra, ser edificado, exortar e consolar? Porque era isso, o dom de profecia. E é melhor a gente continuar procurando esse dom. O profeta era alguém que falava a palavra de Deus nas igrejas, trazendo isso. Na exortação levava ao arrependimento, no consolo preparava para a instrução e edificava. Irmãos, a maior parte da atividade profética no Antigo Testamento, a maior parte era exortação, era chamado de arrependimento e de instrução. Sabia disso? Depois tinha a parte profética, Deus falando. Mas a mensagem comum de todos os profetas no Antigo Testamento era: povo do Senhor, ouça o Senhor, arrependa os seus pecados, volte. Profetizar visa aplicar a palavra de Deus às vidas das pessoas com um único objetivo: a compreensão e o crescimento dessas pessoas. Na verdade, amados, o trabalho de profetizar e ensinar se sobrepõe. Melhor dizendo, eles são sinônimos, essa palavra é melhor. Profetizar e ensinar são sinônimos dentro desse dom. Tanto o profeta do século I, como o pregador ou professor de escola dominical dos nossos dias, devem almejar edificar a comunidade cristã com esse dom. Verso 4 de 1 Coríntios 14. Você está olhando o verso 4? Muito bem. A profecia é superior às línguas não interpretadas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza vai edificar a igreja. Aí ele vem no verso 5 que nós já lemos. Qual é o alvo do culto? O alvo do culto é estarmos juntos para a edificação dos irmãos, através de sermos exortados, orientados e consolados pela palavra de Deus. As línguas sem interpretação não conseguem, querido, não consegue fazer isso. Teatro não consegue fazer isso. Música não consegue. Pode te lembrar daquilo que você já aprendeu na palavra. E tem muitas músicas ditas evangélicas nos nossos dias que não tem respaldo bíblico. E você ouve, eu fico começando a ficar preocupado. Eu estou gostando do presbítero em disponibilidade Josué, de vez em quando no grupo do Telegram, ele manda umas músicas lá, alguns são meio antigos para alguns, né? Esse povo jovem na fé, nunca ouviu falar. Eu fui falar, minha filha, o povo da minha família tem que orar, viu? No dia que eu anunciei que havia vencedores por Cristo, eu estava feliz. Aí minha filha olhou e falou: meu pai, o povo não conhece, papai, vencedores por Cristo. Porque meus filhos cresceram vindo vencedores, todos os discos, claro, em CD, em pendrive e tal, músicas bíblicas. E você fica ouvindo um monte de coisa que não é bíblico. Cuidado, tá? E depois chega aqui, aí o pastor diz: isso aqui não serve. Aí crentes ficaram chateados. Você sabe de uma história de que tinha gente que estava aqui cantando com a gente, muito tempo atrás, e eu cheguei e falei: tal coisa não é bíblico. Sabe o que essa pessoa falou? Faz tempo isso, só alguns vão lembrar, por isso que eu posso contar, porque é coisa do passado já. Essas pessoas saíram daqui e foram embora. E quem foi o vilão? O pastor maldito. Não! Você é crente
Ou você que é o centro desse lugar chamado igreja? Se você é crente, nós nos rendemos à palavra. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Corinto. Se rendam à palavra. É isso que exorta. Ah, amados, que coisa maravilhosa. Sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível? Quando você olha o culto, a música no culto deve ser inteligível e bíblica. Agora, pensa no teatro e na coreografia, aquela coreografia em forma de dança. Como é que você coreografa e dança a justificação pela fé? Como é que você ensina a famosa primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? O fim principal do homem. Como é que você dança aquilo para ensinar para as pessoas? Não, você não faz. Pode até cantar, mas você só vai entender se alguém chegar e mostrar. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Opa, o fim principal do homem é isso aí, agora entendi. E tem uma tonelada de textos lá. Dá uma lida, relembra. Não tem jeito. É importante. Bom, eu não posso falar disso aqui, que estou gastando muito tempo. Eu fiz um resumo aqui da história da igreja, falando exatamente disso. Como é que aconteceu essas coisas adentrando aos cultos? Eu preciso terminar agora. Quando Paulo chega dos versos 6 a 11, ele vai mostrar que as línguas não interpretadas não aproveitam. E ele diz uma coisa interessante. Para edificar pessoas de 6 a 11, precisa ter ensino da palavra, porque é chamado de revelação, porque vem da parte de Deus e é originado pelo conhecimento de Deus. Esse conhecimento tem a ver com a ciência de Deus, quem Ele é. É chamado de profecia, porque o profeta fala da parte de Deus. É chamado de doutrina, porque é o conhecimento que é passado através de declarações faladas na pregação. E é isso que edifica. E aí ele vai dar 3 exemplos, versos 7 a 11. Ele vai falar de instrumentos musicais. Se os instrumentos não tocarem som certo, como é que a pessoa vai entender a música? É a mesma coisa o dom de línguas sem interpretação, mas o ensino do dom profético não. No verso 8, um trombeteiro de guerra, que devia tocar, vamos fugir, o inimigo está vindo, e ele toca errado no desespero, manda avançar, acabou com o exército. Se o som não for nítido, do que aproveita? É a mesma coisa. E versos 9 a 11, terminando, pessoas que falam línguas diferentes. Se eu sou um brasileiro tupiniquim, eu vou encontrar um chinês, eu não falo mandarim. Lascou. Ele não me entende e eu não o entendo. Paulo usa essas 3 ilustrações para dizer, esse é o problema. Ninguém vai saber o que fazer se for só o dom de língua sem interpretação. Todo mundo vai se perder, seremos estrangeiros uns para com os outros. Porém, o dom de profecia vai ensinar, vai conduzir, vai edificar a igreja. E aí chegamos. O verso 12, 13 e 14, vai repetir a mesma coisa. É para edificar. Só que é interessante que ele diz, tem que ser com a mente, não só no espiritual. Paulo está tão preocupado com o uso da mente. Leia depois com calma. Verso de número 15. É possível falar e cantar em línguas, mas sem a participação da nossa mente. Infelizmente, mas isso não traz benefício nenhum. Você tem que orar para que essas coisas sejam interpretadas. Paulo está falando isso aí, para que a mente tenha fruto e a igreja seja edificada. Ele ainda diz isso. Verso 16 e 17. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E ele está falando
das consequências do uso das línguas. E os 2 últimos versos, que eu já mencionei. Paulo, ele mesmo se dá de exemplo. Irmãos, eu falo muitas línguas, mas eu prefiro usar o dom de profetizar, para que todos entendam. Ele está sendo pastoral aqui. Tem vezes que eu não sou a pastoral. Tem vezes que a minha ansiedade me deixa muito, muito preocupado com pessoas. Eu já sou limitado. Deus mandou eu cuidar de almas. As almas não estão deixando eu cuidar delas, ou mostrar quem é o Senhor delas. E eu fico angustiado, é uma falha, ore por mim. Mas, amado, eu tenho que concordar que Paulo está sendo muito pastoral aqui. Ele está dizendo, por favor, conheçam a Escritura, profetizem. O culto verdadeiro é vertical. Deus, você falando com Deus, Deus é o centro. Adoração, reverência exclusiva a Deus. Mas também o culto é horizontal no que se refere à edificação de cada crente. A comunidade precisa ser edificada. Você tem que sair daqui e entender. Eu agora posso ler 1 Coríntios 14 e entender, olha, o assunto aqui é a edificação da igreja. O assunto aqui é que realmente o dom da profecia é superior ao de línguas. Porque língua, se não tiver interpretação, ninguém entende. Mas o dom de profecia fala a palavra de Deus, exorta, dá tratamento, dá ensino, consola. Meu horário já foi embora. Eu só quero fazer 4 aplicações. Primeira delas, aprendamos juntos que nós devemos demonstrar amor ao próximo como a nós mesmos, como Paulo ensinou no capítulo 13, e essa demonstração tem a sua expressão na voz profética do capítulo 14. Qual é o cenário para a profecia? É o culto público de adoração, onde os membros se reúnem para louvor, oração e instrução. Peça, Senhor, dá-me o dom da profecia. Segunda aplicação, e é uma pergunta: seus dons estão demonstrando amor aos outros através de edificar a igreja? Ou está exaltando você? Eu fiquei tentado a pensar em todos os dons aqui. Aqueles dons que continuam hoje, governos, ensino, a própria profecia. Terceiro, você tem buscado o dom de profetizar? Sabe como é que você faz isso? Josué 1:8. Medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para você saber tudo que você deve cumprir. Ou pega o Salmo 119, eu acho que é suficiente. Quando ele diz, eu tenho prazer na tua palavra, sei mais do que os sábios e os idosos, porque amo a tua lei. E assim vai. Estude a palavra, leia a palavra, e você vai ter esse dom. E o último, investir no ensino da palavra é muito mais proveitoso, pois edifica, isto é, ensina toda a igreja. Uma igreja que conhece a Escritura sagrada praticará a vontade de Deus. Quando que um crente desobedece? Porque ele desconhece a palavra. Não, pastor, que isso? É sem vergonhice dele. Senta com o irmão que você xingou ele de sem vergonha. Abraça ele e vai estudar a Bíblia com ele. Você vai descobrir que ele só crê no que ele quer, mas ele não estudou a fundo. Você percebeu que todos nós temos trabalho na igreja de Cristo. E o texto é tão claro. Vamos buscar a edificação pela palavra. Crer, conhecer e obedecer. Feche os seus olhos. Eu vou ajudar o presbítero José Antônio, pelo avançado da hora, e vou pedir que os amados fiquem em pé para nós orarmos, por favor. Mas é assim, como de manhã o tempo extrapolou, porque era um texto pesado,
Agora o tempo extrapolou. Eu sei que depois os presbíteros vão falar comigo, porque nós não combinamos isso, tinha que terminar 20h30, pastor. Me perdoem, mas não dá para falar 5 minutos de algo tão pesado. Eu não consigo. Mas foi só hoje, porque eu fiz um compromisso de que dá para terminar 20h30. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não deixou os irmãos de Corinto e nem nós hoje sem a direção. Tua palavra é tão clara, se a gente pegar de novo e apenas ler 1 Coríntios 14, está lá. Dá-nos a tua palavra para sermos edificados e edificarmos os outros. Transforma nossos cultos em cultos de edificação. Não nos deixe ser exaltados por conta de qualquer dom que o Senhor nos dê, mas humilha-nos, quebranta-nos para servirmos aos outros em amor, como a tua palavra nos ensinou. Em nome de Cristo.